Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, mais uma vez bem-vindos na aula de Hadith, aula de ditos do Santo Profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Vamos começar a nossa aula com Durud Sharif. Durud Sharif é uma oração, uma bênção que invocamos para o Santo Profeta e depois continuaremos com a nossa aula. Vou ler em árabe e depois irei traduzir em português. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e seu povo. Tu és em verdade o mais louvado, o mais exaltado. Amém. Nos ditos de hoje que eu escolhi, nós iremos falar sobre algumas etiquetas que têm a ver com os convidados e que qual é o valor ou qual é, eh, o respeito que um convidado merece. Essas etiquetas são muito importantes porque sabemos muito bem que para ter uma relação boa das pessoas, todo que seja pequeno ou que seja maior importa. E convidados ou as visitas é algo muito honrado dentro da cultura árabe, dentro da cultura islâmica. Os árabes, já antes do islamismo, tinham esse valor. O islamismo enfatizou, colocou as ordens em ordens, todos esses valores que a cultura árabe proporcionava. O primeiro dito deixa bem claro em relação a isso, que é narrado pelo Hazrat Abu Shuraih Khalid, que relata que ouviu o santo profeta dizer: aquele que acredita em Allah e no dia do juízo final deve honrar seu convidado de acordo com seu direito. Perguntaram-lhe ao profeta qual é o direito dele, mensageiro de Allah? Tipo, qual é o direito que nós devemos dar para qual é o direito dele, do convidado? Ele respondeu: um dia e uma noite e hospitalidade por 3 dias. Que direito dele é que você sirva para ele, você receba ele, seja um dia ou noite, e no máximo que o direito dele tem é de 3 dias. Ele pode ficar por 3 dias, que seria o direito dele. O que pode estar além disso é a caridade. E se você puder fazer algo mais, seria uma caridade por sua parte. Então, aqui, Santo Profeta, por um lado, falou para de fazer esses
serviços para convidado, esses para as visitas, mas também estabeleceu respeito, que isso é um direito dele e que você deve respeitar e deve cuidar, deve dar dignidade, honrar para o seu convidado, a sua visita. Mas ao mesmo tempo, Santo Profeta também avisou ao outro lado da história também, né? Outra parte da história, o convidado. E diz que não é permitido que o muçulmano permaneça tanto tempo com seu irmão, né? Ao anfitrião, casa de alguém, a ponto de envolvê-lo em pecado. Que você coloque ele na situação difícil, pecado. Aí, mais uma vez, fui questionado, perguntado para ele, mensageiro de Allah, como ele o envolveria em pecado. Ele respondeu, prolongando sua estadia de modo que o anfitrião não tenha mais nada com o que exercer a hospitalidade. Que se você vai ficar um peso, obviamente, veja só o equilíbrio que o Santo Profeta trouxe. Por um lado, falou da importância de honrar o convidado da visita e que deve colocar ele na sua casa, deve cuidar, deve dar alimentação, tratar bem. Porque se todos os qualquer pessoa pode estar naquela situação. A viagem é algo que todas as pessoas fazem. E todo mundo vai querer que se vai para algum lugar, tenha alguém que possa receber bem, possa tratar bem, possa ficar com a pessoa. Quem não quer isso? Todo mundo viaja e todo mundo quer que vai para algum lugar e tenha isso. Inclusive, eu sou testemunha disso e aproveitei bastante com isso também. É por isso que eu falo, a união é muito importante. A nossa comunidade muçulmana Ahmadiyya é a comunidade que existe em mais de 200 países no mundo. E todos os países onde a comunidade é estabelecida, ela tem uma ligação com a sede internacional. E comunidade é interligada, são ligados as pessoas. E um dos benefícios disso, que tem a ver com o assunto de hoje, eu gostaria de destacar, é que sempre que a gente vai para um lugar, um país, seja uma cidade, mesmo que você vai primeira vez, e tem lá a comunidade, os membros, a missão, você vai ser recebida melhor do que a sua casa, da própria casa. As pessoas te recebem, você consegue ter essa experiência. Hoje eu sou responsável aqui no Rio de Janeiro da missão da comunidade e as pessoas entram em contato. Recentemente vieram algumas pessoas da Alemanha que vieram visitar, eles visitaram aqui também. Um tempo atrás veio um outro grupo, um casal também que veio aqui. Então, sempre tem essa conexão, as pessoas vêm e são muito bem recebidos. Do mesmo jeito que muitas vezes eu fui para a Espanha, eu fui para a França, eu fui para outros lugares, e as pessoas, os membros da comunidade me receberam, nos receberam tão bem. A gente ficou lá um tempo e a gente acha e sente como se tivesse a gente amigos de infância. Conseguimos ter aquela relação forte em segundos, em instantes. Isso é graças à união, graças à irmandade e fraternidade que
verdadeiramente islamismo propõe para os seus seguidores. É por isso eu falo que isso, se os muçulmanos de hoje gostariam de aproveitar com verdadeiros ensinamentos, eles precisam de uma liderança. E graças a Deus, a comunidade Ahmadiyya é a única comunidade no mundo, comunidade muçulmana, que tem essa liderança espiritual. E só com liderança que nós podemos unir, podemos ser mais fortes, podemos ser mais eficazes nos nossos esforços. Mas, enfim, essa parte era algo que eu lembrei e gostaria de destacar aqui. Santo Profeta aqui equilibrou, né? Por um lado, falou que o muçulmano tem o dever de receber as pessoas. Isso nós podemos entender dessa forma também, como eu estava explicando, que cada um precisa de viajar. Então, se ele quer que ele seja bem recebido no outro lugar do mundo, ele também tem dever. Ele também vai ter que receber alguém. Mas, por outro lado, o Santo Profeta também falou para os convidados que não sejam pesos para os seus anfitriões, para as pessoas que estão recebendo vocês. Então, equilíbrio é muito importante. E é importante que a pessoa vai entenda isso, para que o mesmo que seja algo, mesmo que seja uma coisa normal, ou às vezes as pessoas não entendem a importância disso, né? Isso em si mesmo, receber as pessoas é uma caridade, uma ação boa, né? Uma ação nobre. Mas ao mesmo tempo isso pode ser um peso. E quando é peso, é pecado. É como ele mesmo, Santo Profeta falou, né? Que deve evitar que a pessoa se envolva em pecado. E pecado é o quê? Prolongar sua estadia do modo que o anfitrião não tenha mais nada com que exercer a hospitalidade. Então, essa parte é importante entender, porque isso traz a irmandade entre as pessoas. Isso traz proximidade nas relações. Não precisa ser só os amigos, não precisa ser uma pessoa que é da comunidade. A família também faz parte disso. Família também pode ser visita, convidado. A regra é para todos. Qualquer pessoa que é recebida deve ser bem recebido e quem é recebido, ele também deve entender que tem responsabilidade de não ser peso para a pessoa. Outro dito do santo profeta narrado pelo Hazrat Abu Huraira relata que o santo profeta diz: faz parte do bom comportamento acompanhar o hóspede que está saindo até a porta. Eu vi isso muito aqui no Brasil, as pessoas acompanham até a porta, né? Abrem a porta para que o convidado volte sempre, não é assim? Então, é uma prática explicada, ensinada 14 séculos atrás, muito antiga. Então, isso também mostra como na sociedade atual, na civilização atual, como os ensinamentos do Sagrado Alcorão e mandamentos do Santo Profeta ainda são válidos e são considerados algo muito importante e bons comportamentos. Por isso, seja algo pequeno ou maior, é a responsabilidade nossa de pegar e não abandonar. Seja um mandamento, seja pequeno. Falando nos convidados e tudo mais, eu lembrei de uma história. Eu já contei, acho que já contei nas aulas anteriores também. Uma vez, Santo Profeta recebeu uns convidados e ele não tinha nada em casa para receber.
E ele perguntou para os seus companheiros se alguém tem alguma coisa em casa que possa receber essas pessoas. Todo mundo estava na mesquita. Um dos companheiros disse que, Santo Profeta, eu posso levar convidados para minha casa. Santo Profeta disse, tá bom, pode levar. A pessoa foi lá em casa e falou para sua esposa que hoje vou trazer alguns convidados na minha casa. A situação é a mesma, né? Todo lado pode acontecer assim, né? Eles não eram aqueles que tinham acumulado dinheiro, que tinha alguma coisa, né? Foi para casa, falou para a esposa, olha, estou recebendo visitas, Santo Profeta falou para levar para casa, eu estou trazendo aqui na minha casa. E a resposta da esposa também, como poderia ser de qualquer esposa. Ela fala que não tem nada em casa, só tem uma comida pouca que estou fazendo, que nem vai ser suficiente para nós, vou dar só para nossos filhos. Como é que a gente vai fazer? Ele disse: não se preocupa. Agora já dei minha palavra para o santo profeta. Agora temos que receber. Ela disse: e aí, como é que vamos fazer? Ele disse que deixa essa comida para os convidados e faz dormir os filhos, as crianças, com fome. Dá alguma coisa, assim, esquenta a água, coloca alguma coisa na panela e fala que está cozinhando e eles vão se esperando, vão se dormindo. E quando eu trazer os convidados, você vai fingir que vai acertar a lâmpada, aquelas lanternas, né? Do óleo. E tentando consertar, apaga a luz. E quando tiver a escuridão, a gente vai servir a comida e nós dois vamos fingir que a gente está comendo e vamos acompanhar os convidados juntos, só que a gente não vai comer. Vamos deixar só eles comerem, para que isso seja suficiente. Ela disse, tá bom, vamos fazer assim. Foi à noite, os convidados vieram, ela apagou a luz, fez as crianças, já tinha feito eles dormirem, apagou a lanterna, tentando acertar, né? Fingindo que estava acertando e apagou. E fingiram que estavam comendo, só que deixaram os convidados comerem a comida. Dia seguinte, o homem vai para a mesquita e santo profeta recebe ele, sorrindo. Ele diz: ô profeta de Deus, por que você está rindo, sorrindo? Ele diz: santo profeta respondeu, dizendo que Deus Todo-Poderoso me contou tudo o que aconteceu. E Deus Todo-Poderoso sorriu com a sua gentileza. Então eu estou passando esse sorriso para você. Que Deus ficou satisfeito com você. Deus ficou feliz com você. Com a sua virtude. Com o seu sacrifício. E depois, obviamente, Deus recompensa. Se nem um amigo, verdadeiro amigo, deixa de recompensar o seu amigo, como é que Deus, que é rei dos reis, que controla as riquezas do mundo, não vai recompensar? Recompensa. Outro dito de Santo Profeta, narrado pelo Hazrat Abu Huraira, relata que Santo Profeta diz: quando algum de vocês for convidado para uma refeição, deve aceitar o convite. Então, se estiver em jejum, deve orar pelo anfitrião, e se não estiver em jejum, deve comer.
Aqui, nesse dito, foi ensinado que devo honrar o convite. Não devo achar que isso veio de uma pessoa pobre, esse convite veio de uma pessoa que é de classe baixa, que não vai ter a comida, não vai ter a mesa cheia das comidas, então eu não vou. Importante é participar nas felicidades. A comida não importa, importa é a participação. Então, é dever de cada muçulmano de aceitar e honrar o convite que seja feito para ele. E isso foi ensinado, que não considera alguém com a sua, por causa do seu classe, alto ou baixo, que ele seja mais, tenha dignidade ou honra do que o outro, que tem uma classe baixa. Porque a gente, nós somos obrigados a honrar essa parte, essa atitude que é chamado convite. E para isso não interessa de onde, de quem veio esse convite. É importante que nós façamos a justiça com o convite e aceitamos e vamos. E depois, se a pessoa tiver com jejum, ou mesmo que estiver com menos fome, ou que estiver com outra coisa, pode não comer. Isso não é. Pode comer pouco, pode comer algo diferente, tudo mais. Mas deve aceitar o convite e deve participar. Outro dito de santo profeta, que é narrado pelo Hazrat Abu Huraira, relata que santo profeta diz: a comida de dois é suficiente para três e a comida de três é suficiente para quatro. O que quer dizer isso? Que quando uma pessoa come uma comida, ele vai comer para ele. A comida que tiver, ele vai comer. Ou se tiver muito, às vezes sobra e tudo mais, mas ele vai comer. Não vai depender de ninguém. Não interessa quem está, ele vai comer a comida. Ele vai estar, a comida, ele vai saber que a comida é só para ele. Mas quando a comida, mesmo que seja a mesma comida, mas tem duas pessoas, a comida vai ser suficiente. Porque primeiro a pessoa estava comendo conforme as suas necessidades. Mas agora não é sozinho. Agora tem mais um que ele tem que ver, cuidar. Então, e nós vemos isso muitas vezes quando tem muita gente, mesmo que a comida seja pouco, ele fica suficiente para todos, porque a pessoa não come a comida pensando em si, porque nesse caso, a pessoa vai cuidar da outra pessoa que está ao seu lado. Então ele não vai comer só porque ele está com fome, mas ele vai cuidar da outra pessoa que está ao seu lado. Inclusive, tem um dito de santo profeta em que uma vez ele foi convidado e quando ele foi até a casa de alguém, tinha uma outra pessoa que tinha juntado, que não era convidado. Aí santo profeta foi lá e pediu para a pessoa. Se ele pediu e perguntou: se você deixar, essa pessoa pode entrar. Se você não deixar, a pessoa vai voltar. E a pessoa que era anfitrião, ele aceitou, ele disse que pode vir junto. Então, o santo profeta deixou entrar essa pessoa. Então, isso é muito importante também. Mesmo que nós estamos falando que a comida de quatro pessoas é suficiente para seis pessoas, mas se você foi convidado, só você, não cabe a você levar mais pessoas junto com você. Essa é uma das etiquetas do convite.
Se foi só você que foi convidado, só você que deve participar deve ir. E se for o caso em que você precisa levar alguém junto com você, é importante que você peça a permissão para o anfitrião. Que, olha, eu preciso levar alguém junto comigo, posso levar? Então, só assim, colocando essa etiqueta, que você pode levar. Senão, nós temos o exemplo do santo profeta, em que ele mesmo, quando uma outra pessoa juntou com ele que não era convidado, o santo profeta pediu permissão e falou que se você não deixar, a pessoa vai voltar, não tem problema. O outro dito do santo profeta, narrado pelo Hazrat Abu Dahr, relata que santo profeta diz: não despreze fazer o mínimo bem, mesmo que seja cumprimentar seu irmão com um rosto alegre ou com um sorriso. Que mesmo que para você seja algo simples, algo que não é considerável, como encontrar com alguém com um sorriso no rosto, cumprimentar alguém com um sorriso no rosto, mas isso já é uma virtude. E precisa a gente praticar isso para que as relações sejam mais próximas, para que não haja tensões nas relações. E isso é considerado como uma das virtudes e vai ser contado para nós. Então é importante que quando você receba as visitas, receba com um bom humor. Você receba com a gentileza, com carinho, com um sorriso no rosto, e não como se fosse algum peso para você. É por isso que eu deixei esse dito junto com os ditos de etiquetas de convite, para que a gente possa entender que às vezes nem precisa falar, né? As nossas expressões falam. Muitas vezes a pessoa está fazendo tudo por alguém, mas a expressão do rosto, do corpo, fala que a pessoa é obrigado a fazer. Se fosse por ele, não faria. Então é importante entender essa parte também, que deve ser feito tudo com o rosto sorridente, com o rosto alegre, para que a pessoa possa sentir confortável que está presente. Tem alguns outros incidentes que estou lembrando agora do Santo Profeta, mas eu vou deixar por aqui. E se Deus quiser, a gente pode continuar falando sobre isso na aula, na próxima aula. Então, ficamos até aqui com essa tema e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Assalamu alaikum wa rahmatullah.